Boa noite, malta. Como é que é? Está tudo bem em casa ou não? Bruno, estás bem? Estou bem. Tenho uma dúvida. Diz-me. Queria saber se a palavra descentrado existe. Descentrado. Acho que sim. Fui Não muito, está centrado. fui muito gozado pela minha mãe, Não, acho pela minha mulher, mas mais pela minha mãe, que não existe. a dizer-me, não, isso não existe. Eu estou a ir pesquisar, não? Porque, não, estou-te a perguntar a ti. Se O meu eu- primeiro... Senhor Google, não? Não. O meu primeiro em pessoal, pergunto-te, Ok. descentrado existe ou não existe? Eu acho que existe. Imagina... Abrimos pulo nos comentários? Sim. Ok. Imagina, claro que tu vais sempre chamar uma pessoa desconcentrada. Certo. Descentrado. Mas não para mim- centrado. Não concentrado também. Não, mas não é bem a mesma coisa. Pois. Porque tu não tá, uma coisa é estás concentrado, outra, para mim, estás centrado é centrado em algo, num foco. E uma pessoa descentrada é uma pessoa que, para mim, perde o foco muito facilmente. Epá, eu estava mais a pensar este quadro está descentrado. Imagina, estás a ver? Ok. Mas aí faz sentido. Pronto. É na minha que não, se calhar, não faz tanto sentido. Ok. Mas era depois, uma dúvida que eu depois tinha. contexto. Malta, 10º episódio. 10 episódios de fatos retornáveis. Chegámos, vencemos. Mentira. Conquistámos. Conquistamos 20 pessoas. Obrigado. Obrigado, malta. Obrigado e aos 20. Já podíamos quase fazer 2 equipas de futebol 11. Já. Já podíamos ter um plantel de futebol 11. Já. Que certamente ganharia o Sporting. Claro que sim. Hello, darkness. Está tudo bem, malta. Está tudo bem. Tudo bem? Felizmente o futebol não é vida. Não. Embora eu acho que sim. Isto também não é. Não é? Não, isto definitivamente. Isto não é. Se calhar Isto não para as faz 20 parte da pessoas vida. que nos ouvem regularmente. Mas o que é que eles podem fazer aqui que depois coisa e tal? Já sabem, podem comprar completamente a nossa ideia porque e depois vão poder retorná-la porque ela é absolutamente retornável. Já me tinha esquecido. Outra coisa, antes de mais de tudo, malta, quarta-feira da saúde, aqui em Sintra, fim de semana de, com licença, 24 a 25 de maio, no Isqueté, que é o pé da rua sem carros, fica ali na Correnteza, Soldado Desconhecido. Ok. Pesquisem pelo Isqueté se quiserem ir visitar, vale a pena. Tem possibilidade de fazer rastreios, tem palestras sobre múltiplas coisas. Informem-se, vale a pena. E também têm oportunidades de fazer exercícios e coisas assim do género. É uma feira gira. E pela vossa saúde, façam isso. Vão lá. Putz, se um dia nós tivermos marcas aqui, eu já sei quem é que vai apresentar as marcas. És tu. sou. Puto, foi incrível. Parecias profissional, já fizeste publicidade antes ou não? Não. Puto, estava bem, tá bom. Excelente. Imagina, descontraído, na Yeah. boa, leve, não era uma coisa tipo totalmente programada, mas a fluidez do discurso, Está fixe? incrível. Já estou. Tem jeito para a coisa, vá. dá lá o toque. Comecei-me a habituar a vender ideias retornáveis, sabes? Certo, percebo. Embora a Feira da Saúde não é retornável. Malta, vão. Sim, não é? Bem, outra coisa também, antes de mais, ou seja, já é a terceira vez que o digo antes de mais. Antes de começarmos, todos os nossos patrocínios, está aí, malta. Não, este não é patrocínio, este é patrocínio pela vossa liberdade. Vão votar, pá. Por falar em votar, não sei se vou. Bruno, É pá, eu dá sei. um bom exemplo que às pessoas que nos veem, pá. vão votar, é importantíssimo, até porque só votando é que nós podemos ter O que temos. o que temos, né? E houve muita gente que lutou para que nós tivéssemos a oportunidade de votar. Sem hipócrita eu dizer isto. Claro, eu fui votar duas vezes na minha vida. Não sabia desse facto retornável. Uma para o governo e uma para o presidente. Ok. E pronto. E acho que não vou votar. Então, mas agora no domingo vais lá, botas a cena. Sim, pá, mas vou votar em quem? É isso, estás a ver? Porque eu não me interesso muito por política. Mano, ok. Eu percebo. Mas tipo, pá, olha. Como vocês sabem, eu ando a falar com uma moça e tal. Uma moça e tal. Uma tal Dávila. Ela meteu tipo nos stories um monte de cenas interessantes. Tipo, pá, que resume basicamente as propostas para cada circunstância e para cada
Por cada cena partido? de cada partido. Ok. E tipo, dá-te um sum-up geral do que é que tu podes querer ou não. E isso facilita-te a pesquisa. Ok. Opa, e vai votar, porra. Mas na minha Votos cabeça em isso branco, mano. Votos em Não, branco. mas votar em branco não muda nada, não é? Não, mas não votaste também. Há se calhar certos partidos... Não, se eu fosse votar era para que certos partidos se calhar não chegassem ao poder. Então, Portanto... então faz isso, velho. Imagina que seja um voto por embirrância e não um voto porque queres ajudar. Que seja o que Sim, estás a pá, perceber? eu percebo. E eu sei que faz parte... e há muita gente que vê como um direito do... Um dever, perdão. Que depois te traz os direitos. Um dever do cidadão ir votar, porque lá está, muita gente trabalhou, lutou, não sei o quê, fez manifestações, greves, e para poder ter voz no país, não é? Mas, pá, está bem. Pá, eu percebo que não seja... Olha, eu já votei. Eu votei a semana passada, yeah. Porquê? Não vais dar cá? Ou Apeteceu-te? apeteceu-me. Ser especial. Pá, imagina, pensei, mais rápido e tal, menos confusão, menos pessoas. Mentira. Mas... Pois, depende da tua zona também. Também No sítio é. onde eu voto não há ninguém. Imagina, eu já fiquei várias vezes na mesas de voto. Eu sei, pois é. É pá, yeah, tipo... Vão votar, malta. Vão votar. Vou Tipo, votar. imaginem, penso, quer não faz a diferença e tipo, o vosso voto conta, por mais que sejamos 11 milhões, o vosso voto conta. E tipo, vale a pena. Falar em votar. Diz. O André Ventura vai de Cona, não é? Pois, O gajo está todo fodido. malta. Isto pode ser uma tendência, vamos ver. Não estou. Só a dizer. Não. É assim, a primeira vez que o homem disse isto, O Papa foi de Cona. Mas eu não estou, por amor de Deus, não estou a desejar a morte a ninguém, não é? Mas a situação está crítica, porque supostamente é um problema no esófago, não é? é uma esofagia. Aquilo está mais para problemas de tensão e AVCs e ataques cardíacos do que outra coisa. Sinceramente, primeira vez que ouvi falar do problema, não fui pesquisar. O não gajo quero agarra só saber o dele. peito e... e vou com o caralho! Eu sei que pá, não é bom querer mal a uma pessoa, eu não o quero mal, mas é aquele gostinho. Não é gosto, não gostas dele. Não tenho amor nenhum por ele. E não gostas de o ver na posição que ele está. Fez-me pá, olha, sofre um bocadinho. Também. Não é sofrer, é só tipo... Vamos pôr aqui, assim... Desejava que não estivesses na posição onde estás. Certo. Pronto. Não Portanto, te quero mal nenhum. Não. Mas... Não, de forma nenhuma. Desejava que não estivesses na posição Ele não veio dividir onde mais estás. do povo português. Não, de forma nenhuma. Não. Puto, e a única cena de política que eu aprendi na minha vida foi o meu setor de História. Costumam Pai- ser os que nos ensinam mais de política. Foi para aí do meu 8º ano. Ganda setor, não vou dizer o nome dele. Setor, lá da escola. E ele era um bacana. Vi vários, mal. Era Agora estou aqui protestante. a pensar. Não, mas não era da tua, eu não fiz História. Pois Sou de não, economia. tu és de economia. Eu não terminei. Moral de atleta, moral de atleta. A gente já pega nesse assunto. Yeah. Foi o único setor que me ensinou alguma coisa, tipo, perceber o que era a esquerda, o que era a direita, o que era social-democrata. Yeah. Porque dentro da minha família há socialistas e há social-democrata. Giro, também tenho. Eu não vou divulgar a minha posição, não é que me faça qualquer tipo de confusão, mas depois as pessoas pegam por isso ou por aquilo. Não, e depois... nós somos o que somos. Retornáveis como sempre. Exato. Portanto, eu também não tenho grande posição porque eu não sei como é que estão as coisas. Certo. Eu sei a minha posição dentro dos ideais base Certo. daquela posição política em geral, estás a ver? Faz todo sentido. Mas não tenho. Mas Pá, e não temos de todos viver para a política, atenção, não é que tenham que estar ligados com isto todos os dias e que tem que ser o vosso mundo, mas informem-se um bocado e depois botem o voto. certo. E falando em escola, botem o voto. Falando em escola, hoje vi uma cena muito engraçada que eu nunca tinha reparado, nunca tinha visto, que foi uma excursão num supermercado. Uma excursão num Aldi. Olhem, vamos aprender como é que as vacas fazem o leite. Não. Vamos às compras. Vamos ensinar-vos a fazer compras. Puto, mas vai dar giro. Mas era mesmo? Era, mano, houve uma data de crianças do Colégio dos Planaltos.
Ok. Todos em filinha, a andar pelo Aldi. Ok. Mas E- pequenininhos? Sim, puto, tipo 5 anos. Que fofos. Sabes, aquela idade que ainda estão bem à vontade para falar com as pessoas, fazem Yeah. bué da merda, Yeah. fazem bué porquês. Essas cenas. Muito bom. Puto, achei bué de engraçado. E fez-me remeter aos meus tempos de infância. Yeah. Que, pensei, as excursões que eu tinha na idade deles, vamos pôr do primeiro ao quarto ano, vamos pôr assim, as excursões que eu tinha, pronto, não eram nada de especial, não é? Até porque não sei como é que era aqui em Sintra, no coração de Sintra, mas lá na linha, pá, o guito não chegava assim tão Não. bem. Pá, olha, aqui lembro-me no ATL fomos uma vez ao Museu de Ciência Viva, que na altura era ali na Vila. Pois. Ciência Viva, nada, Ciência Morta. Desculpa. Desculpa. E pá, lembro-me que eu consegui qualquer porra porque era fixe em alguma situação. Entenderam mal. Fui plantar uma árvore ali ao tribunal. Pois. Essa eu tive mais tarde. Essa eu tive contigo. Lembras-te quando a gente foi descascar acácias? Não, fui eu mandar acácias abaixo. Tu ficaste em casa. Eu tinha sido operado. Ou estava Pois doente. foi. Tinhas sido operado. Tinha sido operado. Puto, fomos lá com o Setor Laranja. Que a gente já falou aqui. Queria bué ter ido a Mandar isso, árvores abaixo. Yeah. Começou a chover, cheguei todo molhado. Aí a cagar na drena. Todo cagado aqui. Mas pronto, só à parte. Nestas excursões de miúdo, eu lembro-me de poucas coisas. A excursão que eu fiz, que eu me lembrava mais, era do Carnaval. Não era uma excursão, era um desfile pelo Cacém. Ok. Olha, eu não fazia isso aqui. Pronto, mas eu não fui ao Museu da Ciência Viva. Portanto, eu não fui aprender bem nada. E depois fui a um outro... Eu lembro-me que fui a um outro sítio que havia de ser meio uma espécie de parque de diversões, que não era um parque de diversões. Eu lembro-me de ter feito cenas com barro. Ok. Tipo, umas cenas com barro. Isso. Não. Sim, mas já não lembro se foi tipo no quinto e no sexto, se foi no primeiro ou quarto, mas eu lembro que havia uma visita que eu estava bem empolgado para fazer. Que tinha um chapeuzinho temático e tudo do sítio onde nós íamos. E eu lembro, eu passei por um processo interessante na minha escola, do primeiro ao quarto ano. Portanto, eu era gordo, não é? Ainda sou um bocadinho. Já não me posso considerar gordo. Considero-me gordo? Não. Não me considero Não, gordo. tu és um gajo. Sou um gajo. Estás Neste aí. momento sou só um gajo. Estás aí. Não sou magro, não sou gordo, não Estás sou na feio, vida. não sou bonito, não sou musculado, não sou esquelético. Sou um gajo. Está aí. O mais pura e absolutamente retornável. Sou um gajo. Não, mas és lindo. Sou um És gajo deus com cabelo grego. de Roma. És um deus grego. Cabelo de Roma. Não, és um deus grego. Não, sou um gajo com cabelo de Roma. És Whatever. um deus romano, whatever, pode ser. Whatever. Yeah. Eu aceito. Whatever. Portanto, eu sentia-me... Eu, no primeiro e no segundo ano, eu sofri algum bullying. Para mim não era bullying na altura de raparigas. Portanto, eu não sei se já falei aqui. Possível. Acho que já falei. Disso. Como ela me deu nos cornos e depois a outra pisava o meu lanche, pronto. Essa é grave. Pronto, exato. Depois no terceiro e no quarto eu mudei, pronto. Entrei ali para o grupinho dos mais mauzões da escola. Já ficaste. Não, agora tenho um músculo, sim. Não tinha, mas... Falavas assim? Não sei. Eu ainda falo um bocado assim. Não sei, agora tem morto, mano. Eu ainda falo um bocado assim. De Muito. vez em quando estou no Rio. Ah, mano, como é que é? Eu sentia-me um puto bué da cool. Porquê? Mas atenção, tu ainda és um puto bué da cool. Eu ainda sou um puto. Às vezes cool, às vezes não. Não, bué da cool. Naquela altura, eu não era muito cool. As pessoas achavam-me meio cool. Mas a minha parte cool era... Eu mamava 1 litro de Gatorade sempre que ia para uma viagem de estudo. Uma visita de estudo. E Gatorade. Mal. Ou seja... Isto tem aqui um inside que vocês não percebem. Também... Gatorade. Isto não é para todos. Imagina... Agora que eu olho para trás... Eu até há muito pouco tempo... Eu olhava... Não, foda-se, eu curtia mesmo de Gatorade. E curto bem daquele sabor em específico que é o Cool Blue. Que é Eu nunca bebi na vida, mal. Mas tem que ser diretamente dos Estados Unidos. O que se bebe aí é produzido em Espanha. Não tem nada a ver o sabor. Ok. Tem que ser mesmo dos Estados Unidos. E o Cool Blue para mim é tipo
best of the best of the best. É tipo o topo, topo, Eu topo, nunca topo, vi topo, Gatorade topo, à topo. venda. Encontras no Continente, no Pingo Doce, nas bombas também encontras. Ok. São assim garrafinhas, Caninistas. tipo assim, estás a ver, tipo meio parecido com o Powerade, mas com um formato diferente. Aquilo que eu estou a falar é tipo um galão. É um pote assim de Gatorade. E ou seja, eu hoje em dia olho para trás e eu tipo, ok, eu era cool. Mas será que a minha mãe sabia mesmo que me estava a dar cafeína? Bué cafeína! Eu acho que não. Será que ela sabia que tipo, ok, o meu filho vai de excursão para algum lado, vai de visita de estudo e eu vou enchê-lo de cafeína? Para as pessoas o aturarem também. Não, puto, mas a questão é, eu sempre me mantive calmo. Ou seja, não ficava tipo puto excitado. Eu sempre reagi bué da normal. Para mim o Gatorade, eu não bebo o Gatorade tipo, preciso de energia. Não, eu se precisar de uma bebida energética, estás a ver? Eu vou para o Red Bull. Dá-te asa. Exato. Eu vou para o Red Bull ou para uma Monster, mas a Monster é quase mais sumo. Gatorade e Powerade para mim é sumo. Aquilo é sumo. Eu amo Powerade. Powerade é isotónico. Eu amo. Gatorade também. É? É. Não sabia. Acho que sim. Lá está, nunca Não tem vi. gás. Não tem gás. É água então. É água. Ok, então é. Mas aquela merda tem cafeína, não é? Não, o Powerade, por exemplo, não. Então o Gatorade também não tem cafeína. Então a minha mãe estava bem. Agora estou a descobrir. A minha mãe estava bem. A minha mãe estava tranquila. Estava-me só a dar energia, a repor líquidos. Aquilo mete um equilíbrio eletrolítico. Tipo... Por isso é que eu estava sempre pumped. Eu estava sempre bacana. Imagina, e depois é uma bebida que se é isotónica, por norma é carregada em açúcares rápidos. Tipo, Pois. Faz estar ligado. E eu mamava aquilo tipo E durante depois o há de ter dia. certas vitaminas e Bom. E eu auxiliar a perguntar-me: mas tu podes beber isso? Eu posso, a minha mãe deixa. Olha, Eu era um puto bué da cool, estás a a perceber? minha mãe deixa. Eu era um puto bué da cool. Ai. Então, mas era só em visitas de estudo, aulas nada. Não, nas aulas não, mas tinha em casa às vezes. Tinhas em Pedia à casa minha às mãe. vezes. Ainda Giro. peço de vez em quando para ela trazer lá do trabalho dela. Mãe, traz-me um Gatorade para eu beber Era aquilo em fixe 5 era beberes minutos. antes da aula de educação física, pá. Isso é que meti-te ali. Não, puto, mas eu era gordo também. Mas eu sempre fui aquele falso gordo. Era o gordo com capacidades de um gajo Um magro. gajo magro, yeah. Corria bem, era bom Sim. no corta-mato. Não era bom, nunca fui o gajo de ir ao corta-mato. Yeah, mas, Estás a ver? Mas eu sei que se eu quisesse eu podia ir, Yeah. que safava-me bem. sim, se tivesse um treinador como Não, porque eu corria e não sei o quê. Era... Fecha-me o treinador. É isso que Oremos irmãos. Epá, olha, tive uma aula de vôlei. Por falar em treinador. Estávamos não a é? falar aí nessas cenas. Tive uma aula de vôlei, mano. Não, não, se vai dar cool. Sou bué da fixe. Epá, mas digo-te, foi mesmo uma aula brutal, mano. Porque o primeiro que tudo, o professor começa na parte teórica por nos explicar posicionamentos em certos momentos do jogo. Ok, Ou seja, tipo, a bola está aqui, vocês têm que estar aqui. certo. Pá, Eu disse, não sei. Quer dizer, acho que sei. Vai lá. pá, Desculpa. não vou. Resumindo, muito resumindo, o professor depois tipo, mete-nos a jogar 6 para 6, como normal, né? A gente, pronto, damos umas benesses uns aos outros, que é tipo, deixamos repetir o serviço para beneficiarmos a prática. Mano, e chega uma altura em que o professor diz: malta, se vocês não estiverem bem posicionados, o ponto vai para outra equipa. Se a jogada for finalizada por remate, vale 3 pontos. Se vocês conseguirem fazer uma jogada, vale 2 pontos. E mesmo que não seja verdade. Pronto, dá ali umas certas consoantes. Sendo a jogada aqueles 3 passinhos básicos. Não é? Exato, a jogada é os Vamos 3 para passos. cá, o gajo. Um gajo recebe, o outro passa e o outro remata. Pá, ou remata, ou pronto, no caso ele estava a aceitar os 2 pontos como um passo ou como uma coisa para o outro lado. Mas se estivéssemos mal posicionados, imagina, se estávamos para receber a bola e não estávamos na rede, ou nas posições certas não estavam na rede, era um ponto para outra equipe. Tem que ser o distribuidor mais ou menos ali no meio, um a aparecer por trás, um a aparecer pela frente para rematar, para dar aquele para qual é que vai, imagina, e o resto atrás. Tens tipo 2 atrás, um no meio, depois tens o passador à frente, ao pé da rede,
e depois tens tipo os dois gajos que vão atacar a bola. Foi o que eu Tem que disse. estar um bocado atrás, exatamente. Foi o que eu disse. Vão, que é tipo para dar aquela de quem é que vai. Exato. E imagina, claro que depois isto, se houvesse qualidade, era top. Mas mesmo assim, nós no final, quando o professor põe aquelas regras, começámos a falar, estávamos sempre no sítio certo. Mano, eu cheguei a mandar uma manchete a atirar-me para o chão, tipo, recebia para o passador e o passador passa, mete a bola e há um remate, estás a ver? Foi Olha. muito fixe, mano, foi muito fixe. Tipo, Olha. fiquei bué. Somos bué da bons. São os badabões, não são, mas Não, horríveis Não, mesmo. mas se forem praticando assim, Certo, é acabas isso. por ganhar. não ficas badabom, mas Não, mas ganhas. Tipo, ganhas um isto é só uma vez por knowledgezinho. semana. Um Tipo, knowledgezinho de vôlei. Pá, muito fixe. Curti mesmo molhos. Saí bué feliz daquela ali. Antes tinha tido uma frequência que... Meu Deus, não sei. Que tiro. Por falar em frequências, estou-me a preparar para uma de biomecânica. Ok. Que é, pá, basicamente... Não, nada a ver com matemática. É mais, tipo, física. Gonna be honest. Ok. Mas obriga-me a aplicar matemática. Coisa que eu sou... Nabo. Yeah. Coisa que eu posso me sentir igual a ti, que sou absolutamente nabo. Pá, imagina. Muito nabo. Mas começa a mudar a minha perspectiva. Em relação à matemática, Yeah. realmente era precisa. Não é Alguma coisa na life. Pá, imagina, não é que seja precisa. Às vezes dá jeito. Dá. Mas tipo, contas de cabeça, contas rápidas, aquelas porras que eles nos metem a fazer é se nós quisermos ir mais longe. Agora, vou-vos ser sinceros. Pá, eu às vezes tenho dificuldades. Eu juro que um dia de pedir explicações a um puto da minha equipa, uma cena assim, para ver se... para ver se... Pois é, mas eu acho que eles começaram a dar coisas que nós não dávamos agora mais cedo. É. Tipo, eu acho que há putos do quarto ano que já sabem meio o que é uma equação. Fónix. Coragem. Eu não fazia ideia o que era uma equação. Eu no quarto ano já saber a tabuada de cor era bom. Eu cheguei até aos logaritmos. Que é 11º. De matemática A. Malta, eu mudei, eu estava em ciências, porque, não, eu vou conseguir, eu tenho que conseguir. Vou conseguir. Depois veio a primeira operação e eu fiquei tipo, se calhar vou mudar, já não posso jogar mais e tal, triste, coisa. E acabaste por depois ir Foi para um curso que envolvia ciências. Yeah, Só não é foste pelo percurso certo, normal. Normal, yeah. Foi mais fácil, não? Não Mano, tiveste de comer matemática. Não tive que comer matemática A e estou-me a safar, até agora estou-me a safar. Tive 15 a estatística, atenção. Mas isso é macos. Tu tiveste. Tive Max, mas até não. Tiveste macos. O ano em que eu dei estatística eu não tive Max. Ok. Porque eu ia às aulas, mãe. Eu ia às aulas, mãe. Ele ia muito às aulas, Eu mãe. ia do às Filipe. aulas. Ele ia muito às aulas. Eu ia às aulas todas. Todas, não faltava uma. E eu Zé. também não. Eu não estava muitas vezes aqui. Não, nós não. Estávamos ali, ao fundo. Na escola. Agora, se é aqui à frente, se é ali ao lado, não tenho a certeza. Mas pronto, yeah, foi isso. Eu tenho a minha deficiência com matemática A. Eu vou-vos explicar. Eu fui para a economia porque eu vi o Lobo de Wall Street. E eu pensei, bem, se este gajo está a cheirar está a cheirar a coca do cu de uma gaja, é meio isto que eu quero para a minha vida, ou não? Não é isso. Queres para a tua vida? Eu quero mais ser corretor de bolsa, não é? Que é dinheiro e drogas, vamos embora. Puto, juro-te que foi esta a minha... Não foi a parte das drogas, mas foi a parte do dinheiro. Eu yeah. pensei, bem, se calhar, então, mas vê lá o quão irrisório eu era. Então eu pensei, então se o gajo no filme tem guita, ser corretor da bolsa deve dar Dá guita. guita, fácil. Então eu vou para a economia para ser corretor de bolsa. Isso foi o que eu devo ter visto num filme em puto. Que eu era um treinador que tinha guita e eu, ok. Então é fácil. Então é fácil. Então é só assim. É Então assim. é só fazer assim. E os meus testes psicotécnicos do 9º ano realmente deram Para a economia. para a economia. Só que a psicóloga na altura disse, olha, mas cuidado porque aqui tu disseste que odeias matemática. Só que eu fui enganado, estás a ver? Eu no 9º ano eu era realmente muito bom a matemática. Ok. Mas depois deixaste de trabalhar. Eu era mau até ao 9º. No 9º eu era muito bom. E eu pensei, não, agora eu sou bom a matemática. Agora lidar.
Eu era bom a ciências, a matemática, tinha sempre 5 a tudo. E eu tipo, não, então espera aí. Eu, o corpo humano, eu sei tudo. Eu, matemática, tive Ali, sempre 3. Ciências naturais, Tá bom? ciências da natureza. Da Ciências natureza. Da natureza. Ciências da Eu natureza. dizia sempre. E pegando economia, isso não me ensinou muita coisa. Não acabei. Não me ensinou muita coisa. Mas eu continuo sempre com a minha ideia do liberdade financeira, tal, aprender a ser. Independente financeiramente. Sim, e ser. Ter educação literária em. Ter educação financeira. Educação financeira, pronto, whatever. Ser Yeah. educado financeiramente. Whatever. Vocês estão a perceber o que é que quer dizer? Sim. Estava a faltar a palavra. Pronto. Eles também estão, eu também É ser disciplinado e não sei o quê, pronto, whatever. E um dos caminhos que há é tu abrir o teu próprio negócio também, caso tenha sucesso, obviamente, e aprender a gerir. E eu venho-te aqui trazer uma ideia de negócio que já fica patenteada entre nós os dois, que é a minha ideia é arranjarmos umas placas que vendemos a aí 2€, 2,5€, 3, mais ou menos, dependendo do custo de produção, que eu gosto de manter uma margem de lucro elevada sempre. Eu percebo disso, espera aí. E então, qual é a minha ideia? Vender uma placa que diz: eu não quero vender este carro. Porque acho que isso vai facilitar a recolha de panfletos. Quantas vezes tu chegas ao teu carro e está lá um papel a dizer: eu compro qualquer carro danificado, com problemas nas finanças, sem motor, com batidas. Não, talvez. Exato. Não era. Então, Papel. quantas pessoas não iriam querer ter no seu carro uma placa gira a dizer: eu não quero vender este carro? Era do género, poupas papel para o gajo da Para o empresa. gajo que faz os panfletos, Yeah. porque sabe que vai entrar isto, ele vai perder um bocadinho o negócio dele. Que eu acho que Que não, porque Não ele, dá ele- grande coisa. ele não perde, ele fica igual, só que as pessoas que têm a placa, ele já sabe, da partida não vão querer comprar. Sim, mas ele paga alguém para distribuir. Certo, e essa pessoa vai ter mais trabalho. E paga Certo. mesmo. Certo. Escravo. Não, mas espera, calma. Imagina, ele reduz o trabalho porque o trabalho dele está menos à amostra. Vamos pôr assim, mesmo que tu não queiras vender o teu carro, se te aparecer um panfleto, é publicidade à mesma. Ou seja, tu podes não ter o teu carro para vender, mas podes ter um amigo que tem um carro para vender, que não sei o quê, que bababá. Mas normalmente essas coisas eu acho que nunca compensam. Não, pá. Não, Nunca compensam bem. não sei. Mais não vale sei, vender nunca uma liguei. LX. Não sei, nunca liguei. No stand virtual. Eu também não. Mas eu acho que não faz muito sentido. Imagina que tens um carro de 2020 e o gajo pôr lá o panfleto: eu compro este carro. Pois, É tipo, eu também comprava se pudesse. Eu comprei este carro ontem. Estás a ver? Tipo, eu não te vou vender o carro. Esquece isso. Eu, quando for bilionário, Vais aqui comprar qualquer carro. pôr um carro só na rua, para eles deixarem lá. Imagina, compro um mesmo, pá, daquele dia. Ou seja, um saxo daquele dia. Saxo de 2027. Yeah. Vai ser para ser bilionário. Puto, estou confiança acima de tudo. Ok. Vamos aí. Ok. Vamos aí. Confiante. Confiante, puto. Passei por uma experiência traumática também esta semana. Então, Eu via sempre depois de dar o SmackDown aos sábados. Eu depois dava o Mundo Animal, o National Geographic e o caralho a 4, não é? yeah. Porque estás mesmo bué da cansado, não é? Não, mano, continua. Está tudo bem em casa. Está tudo bem. Estás-me aqui a bocejar, puto. Ah pá, já é tarde. Não me julgo. Eu dormi pouco. Desculpa. Vês o National Geographic. Fica a ver os National Geographic até altas horas, estás a ver? A culpa é disso. Que aprendem como é que os animais funcionam em termos bioenergéticos. Mentira. Fiquei maluco, foi muito traumático para mim e já percebi porque é que a malta não curte muito gaivotas. Porque elas atacam a nossa comida. Elas não atacam a nossa comida, elas querem a nossa comida.
Não. Elas querem mais do que a nossa comida. Eu juro que vi uma gaivota a desventrar um pombo. Não, então, mas também é só um pombo. Oh puto, eu disse isso à minha mãe, ela disse-me exatamente a mesma merda. Oh puto, o que é que tem a um pombo? É um animal na mesma. Está-se bem, mas Não é que eu seja contra, tipo, Imagina. matar animais. Não, Eu percebo, eu mato uma vaca para eu comer, ok. Exato. E a gaivota mata um pombo para ela comer. Exato. Oh puto, mas foi uma Imagina, imagem... sem ofensas às pessoas que gostam de pombos e que gostam de gaivotas, são os dois por ratos acaso com adoro- asas. Adoro uma sopinha de pombo. Estou a brincar. Pá, imagina, os pombos são bem... têm bem doenças e o caraças, no geral. No outro dia eu vi uma cena que tu nunca viste um pombo bebê. Não. A teoria do gajo que eu vi é quando o anão morre vira pombo. Também nunca viste um funeral de um anão, pois não? Então deve estar interligado de alguma maneira. Piada roubada, puto. Olha que se foi. Eu vi este conceito, Giro, achei giro. interessante. É giro. Mas foi uma imagem muito gráfica, pá. É que imagina, a gaivota estava no passeio, estavam duas gaivotas, mas só uma é que estava a bicar. E estava o pombo deitado no chão, com as entranhas, ela tipo a puxar as entranhas e o sangue a sair do pombo para todo o lado. Estás a ver? Imagina eu ver aquilo e fiquei tipo, National Geographic em pessoa. mas lá está, uma coisa é tu vês o National Geographic, vês a hiena a foder o leão todo e o leão a Queres que comer eu o te hiena queres e que a eu te diga morder. uma que me fez muita impressão? O quê? Portanto, eu tive hamsters, isto já há bué de tempo. Foi com uma... Lembras-te? Na Não. altura do secundário. Pronto, não te lembras? Foi para aí no 10º... Ah, não, pois. Não, tinha-te acabado de conhecer. Não éramos propriamente próximos. Não, ia ter que puxar nomes e não vale a pena. Yeah, exato. Pronto, eu tinha um hamster com yeah. Sei, claro que sei. A hamster veio prenha. Claro que sei, desculpa. Na boa, a hamster veio prenha. E o que é que acontece? Os animais têm tendência... Não têm tendência. Os animais comem os filhos quando não têm capacidade de os alimentar e de os criar. Ou seja, a minha mãe liga-me, olha filho, nasceu aqui uma ninhada, não sei o quê. Eu E assim correr está o para papá a casa, mamar o filhote. pá, olho para a gaiola e está ela tipo A comer mesmo. a comer. E tipo, como e eu olho, vai começar o segundo e eu tipo tento parar. Estás a ver? Fica metade do corpo e a mexer com a cabeça. Mas Mal saiu sangue, atenção, não havia sangue. foi só engolir. Tipo aquilo. Não era engolir, ela mastigava. Não. Yeah. Puto, estou a passar mal. Estou a passar Isto mal. Pá, é horrível. Estou a passar Eu mal. tenho Não. uma imagem na cabeça, Yeah, mas não não, sei. puto, Eu gente percebo o que é que tu queres dizer. Gente a sangrar, gente morta, está tudo bem. Mas tipo, juro, honestamente, tá. Mas já viste? Já vi gente morta. Mais do que uma vez. Estás a ver? Fora o velório, já vi. Tipo, Yeah. nunca vi uma pessoa a morrer à minha frente. Ok. Não. Isso é que deve ser. Isso deve ser mais coisa. Mas tipo, vi a pessoa morta de fresco. Percebes? Pá, ok, está morto. É o que é agora, animais a serem. Oh puto. Estávamos a falar. Eu estava a comentar, então estamos cansadinhos os dois. Estamos os dois cansadinhos. Os dois canchadinhos. Que já é tarde. Porque hoje aconteceu um imprevistozinho com a minha mãe e tivemos que ir para o hospital. Mas está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. E manter-se-á assim. Oremos, irmãos. Onde é que eu estive? Nas urgências do Hospital Santa Maria. Bom sítio para passar uma tarde. O que é maravilhoso para aqui. Porque o que não falta lá é conteúdo. Portanto, eu vou-te dar assim os 3 tipos de pessoas que eu vi. Houve mais, mas os bases. Ou os cenários que eu encontrei. Foi, primeiro, uma data de velhotes, doentes, tal, a queixarem-se, blá, blá, e os velhotes castiços, que
reclamam e não sei o quê. Por acaso, coisas hoje também do- estive no hospital. Tiveste? Yeah, com a minha avó, mas tipo, consulta Mas, marcada. pois, é tranquilo. diferente. Eu ali estou a apanhar os É velhotes a uso, queixarem-se. toda a Que gente. estão fartos de estar ali, que estão ali há 2 dias. Yeah. Que aquilo não anda, que não sei o quê, que não. Pronto. O que é que eu vi? Primeiro vi uma data de conas moles, que não tem outro nome, que é gaiatos, basicamente da nossa idade. Ai, os gaiatos. Que nós somos velhos. Não, mas gaiatos da nossa idade, ou É. seja, nós também somos gaiatos, Certo. no fundo, não é? Mas que tinham que ter a companhia da mamã ao lado e a mamã tinha que falar por eles e a mamã tinha que resolver. Opa. E eu olhei para aquilo assim um bocado tipo, oh, Pá, imagina, se houver a possibilidade da minha mãe me fazer companhia enquanto estou na sala de espera, excelente, mininho. uma coisa é a tua mãe fazer-te companhia. Não, mas eu sei mais do que ela em que toca doenças e corpo humano, portanto não. Oh mano, e não é só isso, é tipo, oh bro, sou eu a tratar. Certo. Ah mano, eu já estive numa posição onde eu fui para o hospital, fiquei lá à noite, estava nas urgências, Certo. mas fui para lá de noite Sim. e a minha mãe estava em casa, o meu pai, eu fui com o meu carro para lá e com a minha namorada na altura, portanto o meu pai foi lá ter Yeah. e eu mandei-os os dois embora. Pá, yeah. Tipo, eu estava com uma febre e tal, estava todo fedido, mas também não havia nada que eles pudessem fazer. Certo, é isso. E pá, vão-se embora, vão descansar, eu fico aqui, está-se bem. Eu depois pego no carro e vou para casa. Tipo, Yeah. bro, eu também já fodi o menisco e conduzi na mesma. Estás a ver? Pá, chato. Dói, mas mano, faz-te à vida. bro. Coça. Faz-te à vida. Coça. Pronto. Depois vi um grupo de gente. Normalmente, quando vais às urgências, cada pessoa pode ter um acompanhante. Certo. Não tipo 10. 6. Ou 6. 10 ou 6. Estavam 6 pessoas à volta de uma cama, todos hipocondríacos. Então o que é que estão lá a fazer, meu? Não, que de repente, tipo, meio que estavam a chorar, estás a ver? E pá, ok, não sei o historial da mulher, mas ela tinha pulseira amarela. Em princípio, ela não vai morrer. E eu já entrei com a minha mãe no hospital com uma pulseira laranja. E de lhe dizer, então vá. A gente see you on the other side. Estás a ver? Portanto, bro, é calmar os ânimos, não é? Yeah, não, sim. As É pessoas calmar os citam-se. ânimos. Mas não vamos do 8 ao 80, que foi a outra situação que eu vi. Dois personagens muito caricatos. Chegou um monte de pessoa, sabes? Lá, com uma pulseira verde, chegou aos amarelos, uma mulher de cadeira de rodas, gesso no braço, que estava lá à espera. Entretanto chega o gajo de pulseira verde, falava de alto, estás a ver? Oh, vamos embora! sei quê, vamos embora. E a rapariga responde-lhe. A rapariga também estava meio tipo... Tens tanta graça, mas vá lá, não faz assim à frente das pessoas. Também era meio burra, estás a ver? Mas foi tipo... Ela tinha o gesso no braço. Depois ele perguntou, então mas o que é que te fizeram? Fizeram umas análises, não sei o quê. E tem que cortar o gesso. Então mas já disseram alguma coisa das análises? E ela disse, não, ainda não. E ele... então vamos embora. E ela, mas eu tenho que cortar o gesso. A gente corta em casa, que se foda. Eu tenho lá cenas para cortar. Já tens uma série que não corta a pele, né? Mano. A minha mãe virou-se para mim. Então mas estes vão-se embora, sem saber o que é que se passa. E ele assim, está 2 horas de espera de... E eu, 2 horas? Só? Isso não é nada. Mano, eu juro que já estive com a minha mãe... Consulta marcada, eu hoje estive lá 1h30. Pô, eu tive com a minha mãe nas urgências quase 48 horas. Exato. E fui fazendo ronda, tipo... Eu estive lá, fui trocando com a minha namorada. E fomos, tipo... 4 horas, mais ou menos. Depois eu fui dormir para o carro. E passei lá mais tempo. Depois troquei com ela, levei-a à casa. Passei a noite no hospital com a minha mãe. Acordei de manhã, consegui dormir ali mais ou menos, né? E estava de férias e tudo.
Sorte. Então, depois, entretanto, aí às 10 da manhã chega o meu outro irmão, e depois chega o outro. Portanto, eu vou embora, vou descansar, e depois volto para o hospital. Até os seguranças já... eu juro que eu quase estava a fazer voluntário no hospital. Eu ajudava a mover as macas, ajudava ao segurança. Puto, estava mesmo... Aquela velhinha à procura da senha. Ai, aqui, olha, tal. Exato, exato. Não, por acaso, olha, eu passo... Eu gosto de hospitais, mano. Epá, eu não. Dá-me dores de cabeça. Imagina. Energias pesadas. Não curto. Pá, não sei. Eu sinto que é um sítio que posso estar bem tranquilo. Seguro. Estás a ver, seguro. Eu ali não morro. Ou morro, mas é quando tiver que morrer. Porque se eu morro ali é porque não havia forma, estás a ver? Mas isso, tiveste poucas vezes nas urgências, não tiveste? Não. Não? Até não. Não. Por acaso tenho um bom historial disso. Mas tipo, não faz confusão. Público ou privado? Os dois. Urgências público. Agora privado foi operado. Pois. Epá, no público faz um bocadinho de confusão aqueles velhos que tossem, parece que estão a morrer. Epá, Ah! imagina, mas isso basta ir à minha faculdade. Também há. Na frequência. Pá, puto, eu juro-te, mano, parecia ali um gajo. Eu nem sei quem é que era, mano, mas parecia que estava a morrer, meu. Eu fiquei um bocado preocupado. E depois só pensava, fogo, amanhã tenho um dia importante, tipo, não posso ficar doente. Não fiquei. Fodido. Não fiquei. Fodido. Mas pronto, foi isso que eu vi hoje nas urgências. Foi esse cenário. Giro. Olha, coisa nada a ver. Uma urgência totalmente diferente. Conta-me. Pá, Conta-me usei coisas. cabos de bateria pela primeira vez. Como é que se usa? Ensina-me. Também nunca usaste? Não. Ok, então não me sinto assim tão mal. Foi a primeira vez, mano. E Já vi o meu pai usar, agora eu usar não sei. tipo, Sei que tem que se ligar a algum lado, mas tu has de saber agora. o vermelho é o positivo com o positivo, o preto é negativo com o negativo, E depois, bom, e depois ligas o carro que tem bateria, né? Ligas o carro. convém. E depois tentas ligar o outro carro. Se pegar, top. Se não pegar, olha, está fedido. Está fedido, não é? Já foste. Procura um novo. Mas foi tranquilo usares os cabos? Sentiste... Pá, Como é que te sentiste? Sentiste bem dado borrado. Não, senti-me borrado. Tinhas medo de apanhar um... Mano. Estávamos os dois, porque era... Mas tens que dar umas acelerações, não é? Não, mano. Se calhar tens. Se calhar corre melhor se deres. Pá, imagina, aquilo ligou à primeira, tudo Foi? tranquilo. Então, estava cheio de sorte. Correu bem. Eu já vi o meu pai a tipo... Mas no sem bateria. Não, o meu com bateria para dar mais... Pá, Pasada. ok, sim, para o alternador rodar mais. Pá, temos técnicos, não sei, Há de mas sei que era ser para dar mais isso. pasada. Há de ser isso. Imagina, Sentiste adulto? senti-me adulto, senti-me borrado porque tinha medo de eletricidade. Não era o único, o outro gajo estava lá, também nunca tinha usado, né? Está um vídeo no YouTube e tal. Estava a ver. Imagina, Puto, ok, então vamos fazer isto. Engraçado que eu ainda hoje pensei nisso dos cabos da bateria. A sério. Juro que pensei isso hoje. Juro que pensei. Mas o que é que... Não aconteceu nada. Só aquelas merdas que vêm à cabeça de um gajo. Uhum. Pensei nos cabos da bateria e pensei, mas isto hoje em dia também está tudo no YouTube, não é? Lá está. O coisa não trazia instruções. Há um tutorial sempre em todo lado. Um Zuka qualquer, pá, 5 estrelas, útil para caraças. Esqueci-me de dar like, obrigado, mano. Fica aí. Top. Bota like. Mas... Já agora, pessoal, metam aí um likezinho se curtem disto. Só para. Né? Ok, já acabou. Momento promocional. Faz aquela. Pronto, é isso. E é isso. Está feito, não é? Está feito. Vamos para o facto retornável desta semana. Vamos para o fato retornável desta semana. Esta semana sou eu a dar o facto retornável. Isto foi uma informação que chegou a partir da minha mulher. Ela não me pediu para dizer isto, sou eu que estou a tentar dar mais inside infos. Portanto, para um cego, ver é como ver com as costas. Este é o facto retornável desta semana. O que é que isto quer dizer? É que, não, os cegos não veem preto. Eles não veem nada. E agora, foi isto que me causou confusão. Eu fiquei-me a debater sobre este tema tanto tempo, fui pesquisar à net e realmente há muitos cegos, especialmente os que são de nascença, que já nasceram cegos. Primeiro que eles não sabem identificar o que é preto. Pois. Porque é nada. Só por aí é que me faz sentido, porque de resto... Mas imagina, pensa que é como se a parte da visão desliga.
É como se tu quisesses ver com o cotovelo. Tu não vais ver preto, Certo, tu não vais ver sim, nada. mas a minha Porque questão não funciona. haverá de depender. Não, pois, porque agora a minha questão é, eles não captam a luz ou eles têm as deficiências nos receptores? Uma pessoa que nasce cega, Yeah. em princípio, há de ter problemas Na captação da na luz? captação da luz no seu nervo óptico. Ok. Ou no cérebro em si. Pois sim. Sim, porque depois podes ir ou nos receptores e tipo isso depois não transmite, Que, ou é- mesmo que era lá isso, dentro. que era isso que eu ia explicar a seguir. Mesmo os cegos que conseguem, que um dia já conseguiram ver, Uhum. há alguns que dizem que, ou seja, eles dizem, eu vejo tudo preto, mas é para ser mais fácil, porque na verdade o que eles veem é nada. Uhum. Especialmente se for uma situação onde o nervo óptico foi afetado ou o próprio cérebro que lhes tirou a visão. Uhum. Percebes? E é bué da estranho. Eu gostava de perceber o que é não ver nada. E isto é o facto de tornava mostrado com um temazinho. Não um grande tema, mas tipo, bro, o que é não ver nada? Não é bué da estranho? É tipo, é que se tu fechares os olhos, tu não vês nada. Se fechares com força, tu vês escuro. Mas se tu fores pensar bem, e agora estava a fazer isto de olhos fechados, que é épico. Se tu fechares os olhos, tu estás a ver as tuas pestanas. As pálpebras. Exato. Eles não conseguem ver as pálpebras. Eles não veem Realmente nada. há cegos que têm aquele grau que é tipo danos nos olhos, estás a ver? Sim, e acaba conseguem por... ver. Vêem manchas, Veem vêem mais- algumas... Veem mais cores do que algumas- propriamente Exato, algo luz. definido. É como se estivesse a ver sempre tudo assim... com os olhos semicerrados. Mais. Completamente, quase cerrados, vá. Sim. Só um fiozinho. assim. Acredito que seja tipo. Não é esbaço. Baço. Baço, exato, é baço, Ver baço. Ver tudo baço. Mas pronto, pá, acho estranho. Na verdade, mas se tu fechares os olhos e tu fiz este teste agora, façam aí também, quem está a ouvir. Fechem os olhos e desfoquem-se da ideia do preto, da cor preto. Eu neste momento não consigo ver preto, não. Exatamente. Não, mas eu sei porque é que não consigo ver preto. Porque estou a captar a luz dali. Se tivesse tudo escuro, eu via preto. Certo, tens razão. Yeah. Esqueçam tudo o que eu disse até agora. Este episódio todo, nada, só Esqueçam. disse merda. Bola, Esqueçam. bola. Isto para mim era apagar e. Disseste coisas fixes, Bruno. Isto Falaste para mim três hoje- tipos de pessoas na urgência. Isto para mim hoje era apagar. Não, tá bom, Bruninho. Tá bom? Vamos Tá bom, despedir? vamos nos despedir. Queres pedir um subscribe? Um desejo, yeah. Um like? Malta, eu tenho um desejo. Realizem-no. Subscrevam. E botem like. Malta, até para a semana e. Ui, obrigado.